Olá, amigos internautas! Durante esta semana, recebi alguns e-mails para postar uma aula sobre calorimetria. Portanto, nesta videoaula, irei enfatizar conceitos como calor específico, calor sensível e calor latente. Meu e-mail é este aqui, qualquer dúvida, me inscrevam. Peço para que cadastrem também no meu canal no YouTube, para ter acesso às demais aulas. Calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda as trocas de energia entre corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. Então observe essa figura aqui, ó. É uma fórmula, que nós iremos utilizar durante esta videoaula. No caso aqui é a fórmula do calor sensível. Medindo o calor. No mesmo fogão e sobre chamas iguais, são colocadas duas panelas com água, uma com 1 litro e outra com 2 litros. Qual ferverá primeiro e por quê? Então observem, que no mesma chama, no caso aí, na mesma temperatura, eu coloquei duas panelas. Uma com 1 litro de água e outra com 2 litros de água. Daqui a pouco eu vou responder essa questão para vocês aqui. Conceitos. A unidade de caloria ou pequena caloria é usada para medir a energia térmica e a energia química dos alimentos. Uma caloria corresponde à quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água sob pressão normal. Ou seja, imagine só, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho 1 grama de água, a mais ou menos 14,5 graus Celsius. Vamos pegar essa temperatura aí como exemplo. Eu quero elevar esse 1 grama, que está a 14,5 graus, para 15,5 graus, ou seja, eu quero aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Para que isso ocorra, eu tenho que fornecer 1 caloria a esta grama, no caso esse 1 grama aí. Tá? Então observe isso aqui é muito importante, leiam isso aí. A principal unidade derivada da caloria é a grande caloria, ou quilocaloria. Aqui está a abreviação, que corresponde a 1000 calorias. Então a gente pode utilizar tanto a caloria quanto a quilocaloria. Então olha a questão aí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. No mesmo fogão, na mesma temperatura, eu coloquei duas panelas. Uma com 2 litros e outra com 1 litro. Qual ferverá primeiro? Gente, é óbvio que a panela com 1 litro ferverá primeiro. Por quê? A quantidade de massa nessa panela que contém 1 litro é muito menor do que, a metade, no caso, do que a que contém 2 litros. Então, a distribuição dessa energia entre as moléculas aí, nessa panela que contém 1 litro, será muito mais rápida, entre aspas, vamos dizer assim. Então, moçada, a panela que contém 1 litro ferverá primeiro. A gente tem que também entender que se a panela que contém 2 litros demorou mais tempo para esquentar, no caso aí, ferver, é óbvio que ela também demorará mais tempo para esfriar. Então, o inverso daquilo que eu expliquei, devido à distribuição dessa energia entre as moléculas da água aí, que está mostrando as moléculas, da água. Aqui é a molécula com 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio e por aí vai. Calor específico. O que é o calor específico? Quando se fornece a mesma quantidade de calor a massas iguais de substâncias diferentes, cada uma sofrerá um acréscimo de temperatura em tempo diferente. Ou seja, alguns materiais, moçada, se aquecem muito mais rapidamente que outros. Então, isso a gente pode dizer que alguns materiais necessitam de menos calor que outros para determinada variação de temperatura. Então, é lógico que se você colocar 1 kg de ferro sobre uma chama, no caso aí, e 1 litro de água, qual esquentará primeiro? É lógico que é esse quilograma de ferro, É lógico que é esse ferro, porque o calor específico da substância ferro, do material ferro aí, é menor do que o da água. Então vamos tentar entender isso aí, A grandeza calor específico, que é o símbolo Czinho aqui,
é definida como a quantidade de calor em caloria que eleva em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de uma substância. Então, observe isso aqui é muito importante. Ó. Como o nome já diz, ele é específico de cada substância. Vou colocar uma tabela aqui, né, para vocês visualizar isso aí. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, o calor específico você lê assim, ó, né, tal caloria por gramas vezes graus Celsius. Então, olha aí, as diversas substâncias, né, cada uma com um calor específico. Olha o ferro aqui, 0,11, o calor específico muito menor do que o da água, que é 1,0. Por isso que ele aquece muito mais rapidamente. Calor sensível. O que é o calor sensível, moçada? O que quer dizer isso aí, né? O calor sensível, a gente pode imaginar o seguinte, ó. Algumas vezes precisamos saber, né, qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo. Então a gente já estudou, né? Pelo que a gente já estudou, tem alguns conceitos que a gente vai precisar aqui, ó. Então a gente pode perceber que essa quantidade depende da massa, né, e do calor específico da substância. A gente viu lá no caso da água, né? E a gente viu no caso primeiro das panelas, né, da água lá, 1 litro e 2 litros, e também a gente viu da diferença aí entre o calor específico da água e do ferro. Então a gente vai ver o que é o calor sensível. É a quantidade de calor que altera a temperatura de um determinado corpo. Qual que é a expressão matemática que nós utilizamos para calcular o calor sensível? Q é igual a mC vezes ΔT. O que significa essas letrinhas aqui? Ó? Q é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do corpo, né, do objeto, do corpo, da substância, no caso aí. M é a massa do corpo. C é o calor específico da substância. Lembrando que cada substância tem o seu calor específico. E ΔT é a variação de temperatura do corpo, que pode ser obtida pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Vamos resolver um problema aqui para vocês entenderem isso aí. Ó. Problema. Qual a quantidade de calor necessária para elevar de 24 graus Celsius para 80 graus Celsius a temperatura de um bloco de 100 gramas de cobre? Lembrando que o calor específico do cobre é 0,09 calorias por gramas vezes graus Celsius. Então, vamos só substituir isso aqui. Ó. Então, olha aí. Né, vamos substituir. Dá uma lidinha aqui. Ó, né? A aula está um pouco corrida porque meu tempo aqui está curto no caso aqui. Ó. Então, é só substituir. Ó. Só olhando o enunciado. Qual que é a massa? Nós temos a massa? Temos. Ó. Qual que é a massa? 100 gramas. Qual que é o calor específico? 0,09 calorias por gramas, né, vezes graus Celsius. E o ΔT aqui é só você pegar a temperatura final e subtrair da temperatura inicial, que vai dar o quê? 80 menos 24 vai dar quanto? 56, né? Então você aplica tudo aqui, ó. 100, que é a massa, vezes o calor específico do cobre, no caso aqui, vezes 56, no caso aqui, né? 80 menos 24. Então, vai dar quanto? 504 calorias. Ou seja, para você elevar, né, de 24 graus Celsius para 80 graus Celsius a temperatura de um bloco de 100 gramas de cobre, você deverá fornecer 504 calorias. Então, continua, hein, moçada?